Fala, caras, o que está acontecendo aqui agora nesse exato momento? A gente está acompanhando o Ezequiel, que é sócio do nosso grupo, da empresa, está fazendo a parte aqui da engenharia, PMS Engenharia, junto com a Postes Litoral, junto com a GS Soluções Elétricas. A gente forma o grupo completo para entradas de energia elétrica, a parte de projetos de engenharia e também instalações elétricas, prediais, industriais, enfim, todo o parâmetro que a gente acompanha, né, que a gente tem de solução. E hoje eu vim aqui acompanhar o Ezequiel porque como vai entrar bastante demanda para essa região e ele não tem tanta disponibilidade quanto eu de estar aqui nessa base aqui do litoral, a gente está na cidade de Três Forquilhas, para vocês terem uma ideia, e a gente recebeu aí um cliente que precisava dessas alterações. Precisa trocar esse padrão de entrada, que é de um medidor monofásico, vai precisar de uma outra entrada de energia aqui para um trifásico. Vocês sabem que a Equatorial exige projeto para uma medição dupla que contenha uma monofásica, por exemplo, mais outra de qualquer outra configuração, sendo ela bifásica ou trifásica. Então agora eu estou acompanhando, ele está me instruindo como faz o desenho desses croquis, né? A gente veio fazer esse levantamento em campo de toda a parte de distribuição que está em volta desse poste, dessa entrada de energia, para passar as informações da área de projetos da concessionária que ele solicita. Então é o que o Ezequiel está acostumado a fazer, né, na parte lá da engenharia, é o que ele está passando para mim agora de instrução para que eu possa também estar fazendo aqui da nossa base, né, partindo daqui. Aqui, Wagner, ó, o importante sempre é tu fazer o desenho da rede. Aqui tá a medição, tá? Primeiro faço a medição. Porque tu vai ter que te basear de algum caminho, né? Uhum. Aí tu olha aqui, tá, a medição tá aqui. O que eu tenho ali? Bom, tem um poste ali de 9 metros. Cônico. Ele vem até aquele outro lá. Que vai somente baixa tensão. Ela ancora ali, né? Ó. Ancoragem. Baixa tensão é assim. Ancora lá também, ó. Entendeu, né? Ancora lá, ancora aqui. Aqui no meio, tu vai ter um poste duplo T pra cá, ó. Pra cada medição. Tem um duplo T. Ali tu tem um cônico, que é o que vai fazer o cruzamento aéreo de baixa tensão. E lá na frente tu tem um outro cônico, que é onde está o transformador a princípio. Ou é uma chave de derivação só? Me parece ter um transformador lá. Mas tudo bem, isso a gente vai ver lá. Daí então aqui tu tem o segmento da baixa tensão. E aqui a conexão. Mas nesse aqui tu também segue com a média tensão. Então ele é... Ó. Só que ele não tem o cruzamento de média aqui. Aqui é só baixa. Do poste até ali, tu vai simbolizar um ramal. O ramal é... Esse é o ramal, daí as informações... Traço, ponto, traço, ponto. Isso, daí tu começa com as informações escritas daí, para quem vai avaliar o projeto. Ramal existente, rede BT, XLPE. Daí aqui tu vem rede MT, rede BT. Agora a gente vai pegar o número do equipamento e depois essas metragens aqui, tá? Para dar informação. Isso aqui vai no projeto como na prancha de localização. Localização do... Para eles identificarem onde é que está o ponto de ancoragem do ramal. Onde é que está o ponto de conexão e qual circuito que está alimentando ele. Para fazer o estudo em cima de carga, se vai suportar, se não vai. E depois as informações todas descritivas aqui embaixo. Passar unidade consumidora de baixa tensão, categoria tal, para a categoria X. Para quem vai analisar o projeto, ter essas informações todas. Foto é importante também. Então aqui tu pode até botar a informação assim, foto. Daí tu manda junto, escaneia o desenho e manda junto as fotos. Daí tu nomeia as fotos lá, tu bota foto 1. Daí o cara vai olhar aqui, ó, foto 1. Que nem eu vou botar aqui, ó, F1. Tá? Então a primeira foto que a gente vai tirar vai ser da medição. Daí isso ajuda na avaliação técnica lá. Beleza. O importante é que quem faz o levantamento de campo, no nosso caso, como a gente tem várias demandas de projetos,
A gente tem 2 desenhistas fixos lá na nossa empresa, 2 técnicos e mais um engenheiro responsável pela área de projetos. Então a gente tem que passar para eles as informações mais precisas possíveis, com fotos, desenhos, né, croquis, para que sejam feitos os estudos lá de carga e os desenhos técnicos para ser apresentado à concessionária para posterior aprovação, né? E sendo aprovado, daí a gente faz a parte da execução de acordo com o que foi estabelecido em projetos. Perfeito, Então, perfeito. Então aqui vai as medidas ainda, e ainda nesse vídeo, essa aqui é a primeira visita que a gente está fazendo para fazer o levantamento. Depois tem uma lá em Capão da Canoa, que também é um projeto, mas lá é um projeto maior, lá é 6 medidores contendo 5 monofásicos e 1 bifásico. Projetão que também está saindo lá para Capão da Canoa. Dá uma olhada nessa medição aqui do cliente, ó. Hoje ele tem aqui uma monofásica, num padrão da concessionária antiga CE, esse aqui ainda não é no padrão equatorial, certo? Então a gente vai precisar fazer uma alteração aqui, colocar um poste com um agrupamento que vai com disjuntor geral e barramento, né? Para esse duplo aí também. Isso aí. Então vai completinho. Acompanhe aí no vídeo como é que acontece essa parte de execução fora da empresa, né? Isso aqui é uma visita técnica com o levantamento em campo. Bora lá? Vamos lá. Pegar a parte do transformador. E tu considera um vão? Esse aqui é um vão um pouquinho maior do que o usual, né? Em virtude de ter a esquina aqui, o poste ter ficado do outro lado da rua, por causa do cruzamento aéreo de baixa tensão. Então ele está um pouquinho mais extenso do que o que a gente tem visto normalmente. Agora a gente tem que achar o transformador, tá lá naquele vão lá, ó. Mas no caso ele é atendido por algum transformador para aquele lado lá. Porque aqui tu vê que tem uma abertura de circuito, ó. Circuito que vem de lá não é o mesmo que está vindo daqui. Então é importante esse levantamento também para indicar o equipamento correto, né? Por isso que a concessionária pede esse desenho de localização, né? Eu acho que ele tá lá, ó. Enxergou? Ele mesmo. Bah, e aí tu vai ter esse croquis todo, tu faz o desenho da saída dele lá até ali. Sim. Ó, como a gente pegou ele pra cá, agora ele tem que vir pra cá, ó. Até esse aqui nós tínhamos desenhado, ó. Então agora... Que é esse duplo T aqui. Eu vou fazer aqui um corte, que é o corte A, e começo aqui com ele de novo, ó. Pra mim não perder as informações que a gente tem, ó. Então eu sigo desse poste aqui pra lá, e daí eu vou desenhar aquele ali, com a chave de referência. Porque isso aqui daí depois tu monta ele, né? Corte A com corte A, tu casa ele depois lá no AutoCAD, né? Sim. Aqui tem um equipamento de referência, que é esse outro poste aqui. Aquele número ali é o número de referência do equipamento ou aquele de cima lá? É o de cima lá. É o 6408. 640-8, ó. Simbolizado aqui com a fusível, né? A baixa tensão também seguiu por ele. Ela vem até o próximo poste ali. E ainda vai pra lá no vai pra lá transformador. E deriva pra cá. Daí como ele faz esse aqui é um pouquinho mais complexo. Normalmente os desenhos são mais tranquilos, sabe? De cara já pegamos um... É bom que já aprende da pior forma. da forma um pouquinho mais complexa. Normalmente é uma reta para um lado, para o outro. Esse aqui ele já tem umas particularidades. E aqui está o transformador que atende para lá. Lá vem só BT. Aqui vem os dois. Vamos ali, o outro poste é um de madeira. Esse é o equipamento para referência. Esse é o transformador que alimenta aquela rede lá. Exatamente. Esse é o transformador que alimenta aquela rede lá.
Como é que é o desenho do de madeira? Daí eu só simboliza pelo círculo, né? Porque ele não é um duplo T. E não é um cônico. E não é um cônico, né? Então ele é só simbolizado pelo círculo. Então ele é o 44097. Traço 3. E o que acontece se eu venho aqui e ele não tem placa de identificação? Daí tu tem que pegar os postes, normalmente da CE, tem aquele número embaixo ali, ó, porque eles são cadastrados, os postes dentro da concessionária. Agora tu não tem ali, tu não tem essa referência. Então tu tem que fazer o desenho, pega o nome da rua, o número da casa na frente, ou ainda por GPS ou por foto que te dê as coordenadas, colocar a coordenada do equipamento. Então, beleza. Tudo é válido. Traz então, pelo menos a localização dele daí. Isso aí. Mas quando é equipamento e derivação, o importante é registrar para botar junto no projeto o equipamento. Né? Tá. Então olha como é interessante, ó, tudo registrado, tudo catalogado, a parte do croquis, desenho. Lógico, isso aqui é um desenho à mão, é um esboço, né, praticamente. Esboço. Porque depois, na parte técnica lá dentro, o pessoal vai fazendo um programa bonitinho. Sim, vai para o AutoCAD, né? É feito dentro do AutoCAD e onde é enviado para concessionária os arquivos, a gente envia tanto em PDF quanto em AutoCAD para a concessionária. Beleza pura, beleza pura. Então esse aqui tá pronto já o desenho, já tem o circuito todo montado ali. Vamos tirar agora as fotos que o Ezequiel tá fazendo dos equipamentos, que isso é importante. Os principais... Lá da frente tu tirou foto, né? Da entrada de energia. Os principais pontos para te registrar com fotos é o equipamento de referência e se existe algum outro equipamento, uma chave fusível, uma seccionadora, um religador, uma chave faca. É importante também que fique mapeado no desenho e por um registro fotográfico. Tudo para facilitar quem vai avaliar lá internamente e depois o fiscal, né? Quando vem fiscalizar em campo alguma necessidade de obra para aumento de carga ou de extensão de rede, que ele tenha as referências exatas para que ele chegue no mesmo ponto que a gente partiu, né? A medição do cliente a ser reformada, ou instalada, ou ligada, daí depende de cada situação. Perfeito, perfeito. Ó, essa é a torre que está sendo alimentada por aquela entrada de energia monofásica. Estão vendo aquela torre ali? Eu não sei se vão colocar uma outra torre do lado, eu não sei o que eles vão fazer com essa rede trifásica, mas eles estão tendo essa necessidade, por isso que nos acionaram e por isso que nos contrataram. Como a concessionária ela exige projeto para postes, inclusive duplos, a RGE já não, se fosse numa concessão da RGE, por exemplo, não teria essa necessidade de projeto. Se fosse um trifásico, uma mono, ou dois trifásicos, enfim, tanto faz. Mas aqui uma monofásica simples, que é uma entrada de energia simples, com uma trifásica, que também para uma residência seria tranquilo, a concessionária já solicita projetos. Então o projeto a gente faz todo ele com o setor de engenharia, que o Ezequiel faz essa gestão, essa coordenação vem todo do Ezequiel, e é muito importante para dar sempre o suporte técnico, o suporte que o cliente vai precisar. A gente faz toda a parte do projeto, encaminha para a concessionária e junto, né, sempre analisando no sistema deles para ver a viabilidade, a atualização, tudo, enfim, para poder dar sempre o melhor para o cliente no final. É importante saber que cada etapa não cumprida de forma correta cai em reprova, e cada reprova a concessionária tem a possibilidade de usar mais 30 dias para nova análise, né? Isso aí quebra o cara então às vezes, tu tem né? 30 dias para análise, a Equatorial tem 30 dias para analisar o teu projeto, né? Se no 29º dia ela for analisar e ele está com alguma inconsistência ou irregularidade na fase de elaboração do projeto, ela reprova. Mais 30 dias. Mais o dia de tu corrigir, mais o tempo de tu corrigir, e quando tu reapresenta o projeto, ela ganha um prazo legal, né? Pela ANEEL de mais 30 dias para realização dessa nova análise. Até por isso que a gente sempre dá para o cliente, quando a gente vai passar para o cliente a questão dos projetos, eu sempre contabilizo com ele o prazo máximo
porque na pior das hipóteses vai ser o prazo máximo de todas as etapas, para liberação, para aprovação do projeto e depois para o fiscal vir e definitivamente lacrar e liberar para ligação. Então eu sempre passo, aqui na Equatorial principalmente, que ainda está numa reforma, fazem 2 anos já que eles estão nesse processo de reforma de padronização, eu sempre passo em torno, gente, de 75 dias do projeto ser realizado, da documentação sendo entregue até a ligação acontecer, que vai ser daqui 75 dias. Se tudo der 100% certo, em 50 dias, 45 dias vai estar fluindo e funcionando, mas eu sempre passo o prazo máximo para o cliente não vir depois, mas tu me falou que em 50 dias ia estar tudo pronto. Não depende de nós, né, Kel? Lembrando que esses prazos, como não depende da gente, são prazos regulados e ainda assim corre-se o risco de alguns atrasos por parte das concessionárias, independente se é Equatorial, RGE, seja qual for. O importante é surpreender o cliente positivamente e não negativamente. Então, se pede um prazo de 70, 75 dias para entregar em 50, é melhor do que pedir 50 dias e entregar em 75. Exatamente. Até porque existe toda uma questão que envolve o respeito com o cliente, né? Isso aí. E isso é importante, todo esse trabalho bem elaborado, tecnicamente adequado para que minimize os riscos de erro e reprova. Esse é o respeito com o cliente. Tem empresas aí que a gente sabe aí do segmento que olha pelo Google Earth lá, a localização do poste, tenta pegar o número do transformador, faz qualquer coisa, porque isso aqui é um custo. Lembrando que a gente está em fase de orçamento, né? Isso. Esse aqui foi aprovado, mas está dentro do custo do que foi passado ao cliente, o deslocamento. Eu, por exemplo, vim de São Leopoldo até aqui, então desloquei quase 200 quilômetros. Isso aí. Pra gente pouquinho tá aqui, mais, eu acho, né, aqui nesse ponto. Para estar aqui e prestar esse trabalho presencialmente, avaliando tecnicamente no local, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, minimizando os erros, minimizando assim as reprovas de projeto. Perfeito. Então é por isso que a gente está E eu estou aprendendo, porque como eu tenho mais disponibilidade de deslocamento aqui nessa região, eu vou aprender agora com o Ezequiel como é que se faz esses croquis, os desenhos, e eu vou repassar isso tudo com a responsabilidade que a gente sempre teve aqui. Nada pode ser feito de qualquer jeito, né? E lembrando também, gente, que muitas pessoas não sabem, né? Diz, estou ensinando o Wagner não é técnico. Não, para quem não sabe da história, o Wagner trabalhou alguns anos na concessionária de energia, na época da S-Sul, então ele tem um conhecimento de rede. O Wagner fez o curso técnico, né? Isso. Acho que não chegou a se formar, mas foi... Não concluí. Mas foi bastante, avançou bastante dentro do curso, chegou a fazer a parte teórica de elaboração de croquis e projetos. Isso aí. Então é uma pessoa que consegue nos passar as informações e se tiver alguma dúvida, consegue nos tirar por telefone também, né? Isso aí. Então, nada como experiência. Uma pessoa que está habilitada a fazer esse tipo de levantamento, porque está aqui para nos passar a informação. Agora, quem vai passar a informação para a concessionária, quem vai avaliar, quem vai assinar a RT, daí um profissional habilitado, né? Isso aí, pelo Conselho Regional de Engenharia ou pelo CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, né? Que também é válido, né? Através de uma TRT, a RT para engenheiro, anotação de responsabilidade técnica, TRT para eletrotécnico, né? Que é um termo de responsabilidade técnica, onde o técnico, por lei, tem a condição de assinar qualquer projeto até 800 kVA. Muita gente não sabe disso, então por isso que, independente de ser técnico ou engenheiro, nesse tipo de situação aqui, existe a validação e a habilitação para ambos, né, fazer esse trabalho aqui. Olha aí, ó, subindo o nível de consciência. É isso aí, Ezequiel. Isso aí, meu. Então vamos pro próximo. Lá em Capão, daqui a pouquinho, vídeo para vocês.